Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática falando da educação para jovens e adultos do nível 1. Então hoje nós vamos fazer uma revisão que é um aprofundamento do quê? De conjuntos numéricos. A gente vai voltar a falar um pouquinho o que são os conjuntos numéricos, quais são os conjuntos numéricos que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia, aonde se aplica e como fazer algumas operações básicas, ou seja, fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, certo? Com todos esses valores, com todos esses números que expressam esses conjuntos numéricos, de uma forma mais simples e mais prática para vocês acompanharem, certo? E para começar eu coloquei essa imagem aqui. Coloquei essa imagem da Turma da Mônica. Na verdade, são diversas revistas da Turma da Mônica. Primeira aqui fala A Nova Dona da Rua. Eu tenho uma que tem o Cascão aqui em sua capa. Aqui já tem o Cebolinha brincando de detetive. Enfim, por que eu coloquei esse conjunto de revista? Porque eles representam justamente isso. O que eu quero falar na aula de hoje, que é sobre conjuntos. Espera aí, deixa eu ativar minha canetinha que ela está desativada. Que é sobre conjuntos. O que vem a ser conjuntos? Conjunto é quando eu tenho mais de um elemento que eles têm o quê? As mesmas ideias, os mesmos ideais, as mesmas propriedades. E é isso que vai relacionar, ou isso que vai significar o nosso conjunto. A gente vai falar de conjunto numérico, então eles vão ter que ter propriedades parecidas, serem números parecidos, com algumas características semelhantes para eles estarem no mesmo agrupamento, ou seja, no mesmo conjunto, certo? E aqui eu já trouxe a definição de conjunto para vocês. Conjunto é uma reunião de elemento com as mesmas características. Dessa forma, deve-se juntar elementos que possuem os mesmos aspectos. E aqui eu coloquei para a gente fazer alguns exemplos. E eu vou colocar conjuntos que eu costumo ou que eu vejo muito no dia a dia. Por exemplo, você tem o conjunto de alimentos. Vou escrever aqui, ó, alimentos. E aí, no conjunto, desse grande conjunto chamado alimentos, eu vou colocar aqui um alimento chamado. Dentro dele tem, então, o arroz, o feijão. Eu posso colocar, sei lá, macarrão. E mais um tanto de coisa. Eu coloquei só 3 básicos aqui. Então, o meu conjunto chamado alimentos, ele fez o quê? Deixa eu mudar a cor aqui. O meu conjunto alimentos, ele juntou todos os alimentos que eu tenho dentro desse conjunto que eu chamei alimentos. Posso ter um conjunto chamado verduras, posso ter um conjunto chamado frutas, posso ter um conjunto chamado tênis, posso ter um conjunto... Deixa eu voltar para minha canetinha. Posso ter um conjunto chamado sapatos. Então, todos os sapatos eu vou deixar dentro do meu conjunto de sapatos. Tenho um conjunto de chinelos. Eu tenho 10 pares de chinelo. Mesmo que seja de várias marcas, eles todos têm o quê? Uma característica em comum. Seja o alimento que eu acabei de citar, seja os tênis, os sapatos, os chinelos, enfim. Então, o conjunto vai reunir algo ou alguns elementos, isso significa mais de um, que tem características iguais, ou ao menos que elas sejam parecidas. E falando de conjuntos, eu vou citar aqui para vocês os principais conjuntos que a gente vê no nosso dia a dia e que é muito importante no estudo matemático, certo? O primeiro conjunto que eu tenho é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais surgiu há mais de 10 mil anos atrás, quando se tinha a necessidade de contar. Eu precisava contar quanto que eu vou... o homem da caverna precisava contar, ele precisava caçar, por exemplo, o seu alimento. E ele contava, eu vou caçar hoje uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou ele precisava contar as pedras, ele contava as pedras. Enfim, o conjunto dos números naturais é o conjunto que é mais natural para nós, como seres humanos, ver no nosso dia a dia, justamente porque ele vem desse princípio da natureza de eu preciso contar, certo? E ele é representado por uma letra, que será a nossa letrinha N aqui, que eu estou colocando, certo? Perceba que esse N é um N diferente
para representar justamente que é um conjunto numérico. Então, o grande conjunto é o conjunto N, o conjunto dos números naturais. E dentro desse conjunto eu tenho diversos elementos. Estes diversos elementos que eu tenho dentro do meu conjunto dos números naturais, eles são quantificados, eu consigo quantificar, eu consigo falar quantos eu possuo, quantos eu tenho. Gente, presta atenção, zero. O conjunto dos números naturais são todos os números inteiros, ou seja, eles não têm vírgula, certo? Positivos a partir do zero. Então percebam que aqui eu posso começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Eu vou até quando, Júlio? Não, Júlio, eu sei que o maior número natural que eu tenho é o 528.357. Mas eu posso te falar que tenho 528.359, 360, 361. Enfim, eu tenho mais de infinitos números maiores do que você me falar. Então, esse conjunto N aqui, ele não tem limite. Então, esse conjunto N é infinito. O símbolo do infinito parece um 8 deitado. Tenta fazer um 8 deitado. Esse é o símbolo do infinito. Então, ó, ele vai ter infinitos elementos aqui, certo? Contemplando esse conjunto chamado conjunto dos números naturais. Muito bem. Chegou-se um tempo, então, que contar, a gente começou a contar, aprendi a contar, e muitas das vezes as pessoas pegavam emprestado algo, pegavam emprestado uma comida, algo que era monetizado, algo que a gente trocava com, na antiguidade com outras pessoas. Então, houve-se a necessidade de criar-se os números negativos, ou seja, os números simétricos aos que eu tenho lá nos números naturais, certo? Então, eu criei o quê? Eu criei o -1, -2, -3, -4. E quando colocou esses números negativos junto aos números naturais, nós criamos um novo conjunto numérico. Então, presta atenção. Quando eu tenho o meu conjunto dos números naturais e junto a ele eu tenho o meu conjunto, ou os meus números negativos, desculpa, os meus números que eu tenho simetria, que tem a parte sua negativa, eu vou ter o meu conjunto dos números inteiros aqui, tá bom? Então, quando eu tenho o 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, tem um limite para chegar num número negativo? Não, eu não tenho esse limite. Se eu não tenho esse limite, eu tenho um infinito para cá, de negativo, e o infinito para o outro lado de positivo. Infinito negativo e infinito positivo. Júlio, o conjunto Z é um inteiro. O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, é um conjunto infinito, como conjuntos naturais. Nossa, mas parece que, para mim, vamos olhar. Parece que o conjunto dos números inteiros tem mais elementos. Sim, mas o primeiro é infinito. O segundo é um infinito maior que o primeiro. Uma vez eu ouvi, melhor dizendo, acho que é em um filme, não me recordo qual, que existem infinitos maiores que outros. E isso aqui é um exemplo clássico. Esse infinito elementos do conjunto Z é maior que esse infinito elementos do conjunto N. Ok? Por fim, então, a gente criou esse conjunto Z e viu que o conjunto Z não se satisfazia à necessidade humana. Então, criaram-se então o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q aqui. Percebam que o Q, como o Z e como o N, também é diferente. O que são os conjuntos dos números racionais? São os representados representado pela letra Q, certo? E suas características são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, quando eu falo que o número pode ser escrito na forma de fração, ele pode ser um número decimal. Quer um exemplo? 3 sobre 2. 3 sobre 2 é um número que equivale a quanto? 1,5. 1,5 é a forma decimal. 3 sobre 2 é a forma fracionária. De toda forma, é um número racional, ou seja, um número que eu coloquei uma vírgula, um número decimal. Quando surgiu a necessidade de nós fragmentarmos os números, então surgiu-se os números racionais aí, tá ok? Então eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês verem. Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4,
números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, olha aqui. Esse aqui está dentro aqui. E racionais é A sobre B, em que A e B são inteiros e B é diferente de zero. Porque lembrar que eu não posso de forma alguma na matemática dividir por zero, tá? Então, por exemplo, o 2, dá para escrever pode ser um racional? Sim, porque o 2 eu posso escrever ele sendo 4 dividido por 2, que dá 2, então ele é um número racional. Então, os inteiros também estão aqui. Os inteiros agora estão dentro dos racionais. Então, o meu grande conjunto infinito, que tem infinitos elementos, é o conjunto dos números naturais. Maior que ele, que contempla todos os naturais, é o conjunto dos números inteiros, que também é infinito. Então, esses conjuntos é um conjunto de infinitos elementos, o conjunto N é um conjunto de infinitos elementos, e, por fim, o conjunto Q é um conjunto de infinitos elementos, que contempla o Z e, consequentemente, o N. Ok? Vamos fazer alguns exemplos para a gente praticar. Vamos escrever os números racionais abaixo em forma de fração. Eu quero escrever esse número 4,6 na forma de fração. Então, perceba como é que eu vou fazer 4,6. Eu tenho diversas formas, mas para que o meu numerador e o meu denominador dê números inteiros, eu vou pegar e vou 4,6, eu vou andar até eu eliminar a vírgula para a direita. Desculpa, pessoal. Então, eu vou andar uma casa. Se eu andei uma casa, sem a vírgula, ele ficou 46. Então, eu divido apenas por 10. O zero é 1 e uma quantidade de zero. Essa quantidade de zero dependerá de quantas casas você andará com a vírgula. Observa esse caso aqui de baixo. 4,587. Para que eu elimine a vírgula, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou colocar aqui 4 andando. Então, até tirar a vírgula, eu fiquei com 4.587. Júlio, você andou com 3 casas, então você vai colocar 3 zeros? Sim. Então, 4.587 dividido por 1.000 aqui. Júlio, raiz quadrada de 6,25. Quanto que é essa raiz quadrada de 6,25? Você pode falar assim, Júlio, não sei. Eu faltei na sua aula de potenciação, porque a gente pode resolver por uma potenciação aqui. Ou, melhor dizendo, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar o 6,25. Você pode até pensar, não, o 6,25 é o quê? É o 2,25 vezes 2,25? Tudo bem. Mas você pode pensar que 6,25, como está na raiz quadrada, ele é igual a 6,25 elevado a 1 sobre 2. Certo? E aí eu vou deixar esse 1 sobre 2 para lá, certo? E vou escrever 6,25 agora na forma fracionária. 6,25, isso a gente sabe, né? Se eu quero andar uma ou duas casas, eu preciso andar duas casas para a direita, ele ficou 625. Se é para andar duas casas, é 1 com 2 zeros. Então, é 625 sobre 100, elevado a 1 sobre 2. Que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 625 dividido por 100. Nossa, bacana, Júlio. Mas, consigo melhorar isso aqui? Às vezes consegue. Quer tentar? Vamos lá. Existe raiz quadrada exata de 625? Vamos pensar? Raiz quadrada é um número que você multiplica ele mesmo e dá esse valor. Certo? Se fosse de 400 seria 20. De 25, vamos pensar se 25 dá? 25 vezes 20 deu 500, certo? Mais 5 vezes deu 625. Isso significa, então, que a raiz quadrada de 625 é quanto? Estou escrevendo, peraí. Borracha, cadê? Eu não vou usar a raiz, não, vou passar direto. Então, isso significa que a raiz quadrada de 625 daria 25. Raiz quadrada de 100, 10. Então, eu acharia que 25 sobre 10 seria uma das minhas respostas que eu posso colocar, tá ok? Aqui vai ter como vai fazer, e aí ele vai simplificar, e a gente vai aprender no próximo momento como simplifica, tá? Então, vou pular essa parte para vocês. Ele vai chegar em todos os resultados que a gente chegou, 4.587 sobre 1.000, 25 sobre 10, tá? Mas a gente não vai simplificar nesse primeiro momento, para a gente deixar para um próximo instante, para uma próxima aula nossa. Exemplo, nós vamos escrever os números racionais abaixo em forma de decimal. Como é que eu escrevo esses números na forma de decimal, gente? Coloquei aqui. Basta a gente fazer essa divisão. 2 quinzeavos, 2 sobre 15, eu tenho que dividir 2 dividido por 15.
2 dividido por 15 dá 0,333333333. Isso aqui é uma dízima periódica. Como é que eu escrevo uma dízima periódica? Fazendo um tracinho em cima do período. O que é o período? Ó, peraí. O que é o período? O período é o número que se repete. Então esse tracinho tem que estar acima do 3 ali. Certo? 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é a divisão de 1. O 1/3, né, é a divisão de 1 por 3. E a divisão de 1 por 3 dá 0,3333. O que está repetindo? O 3. Então é 0,3 com um tracinho em cima do 3 aqui. Ok? Vamos continuar. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é dividir 1 por 2, que deu 0,5. Não deu dízima periódica, então deu um valor exato aqui. Tá ok? Escrever os números racionais abaixo em forma de fração. Vamos exercitar nossa aprendizagem e eu vou fazer. Eu tenho 2 exercícios com 2 exemplos cada um. Vou fazer o primeiro de cada um e vocês anotem para fazer o B em casa, tá ok? Vou escrever 5,8 em forma de fração. Andando para a direita, eu andei só uma casa, ficou 58. Andei só uma casa, 58 sobre 10. Dá para simplificar? Sim, mas nós não vamos nesse primeiro momento ainda, tá? Façam 0,25 em casa para vocês treinarem. Vamos para o segundo exemplo. Escreva os números racionais abaixo em forma de decimal. Para mim escrever em forma de decimal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir. Já falei para vocês. Então eu tenho que dividir 9 por 11. Nossa, Júlio, como é que você faz para 9 por 11? Não tem jeito. Se não, o 9 não cabe totalmente dentro do meu 11, eu preciso adicionar um zero aqui e colocar 0, e aí vamos pensar. Quantas vezes um 11 cabe dentro do 90 agora? Júlio, 8 vezes. Muito bem. Então 8 vezes 11, 88. Então aqui, ó, 90 por 88 me restou 12. O que eu faço? Coloco um zero aqui. E aí eu vou ter 20 dividido por 11. Vai dar quanto? Vai dar 1. Aqui deu 11. Então aqui me restou 9. O que eu faço? Acrescento um zero. O que vai dar aqui? 90 por 11 deu 8, Júlio. Nossa, beleza. De novo, então, vai dar 88, 2, acrescenta o zero. Perceba que então vai ficar 0,81818181 infinitamente. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,81 com um tracinho em cima do 81, que é a dízima periódica. Tudo bem? Anota a letra B, que é 33 quintos, 33 sobre 5, para vocês fazerem em casa, por favor. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.